Olá, sejam bem-vindos ao Fintech Talks Podcast. Meu nome é Bruno Diniz e por aqui você ouve sobre inovação financeira e tecnologia. Hoje a gente está com uma convidada muito especial aqui, que é a Daniela Binatti. A Dani, ela é da Pismo, ela é CTO da Pismo e vai poder falar um pouco não só sobre a história dela dentro da Pismo, mas também sobre o movimento de expansão internacional de fintechs, que é algo que está acontecendo. A Pismo é um grande representante dessa inovação, desse momento de mercado que as fintechs estão passando hoje, né? Passando também a expandir internacionalmente e que culminou também essa história no deal onde a Pismo foi adquirida pela Visa, que aconteceu em 23. Daniela, muito obrigado pela presença sua aqui, para poder falar um pouquinho, dividir essa história da Pismo, muito mais também falar sobre expansão internacional de fintechs, que é um tema que acredito que a gente vai poder ouvir falar muito a respeito disso daqui por diante. Mas, Dani, antes de mais nada, queria ouvir um pouquinho de você, antes de falarmos de expansão e tudo mais, sobre Pismo, sobre sua trajetória, você que também veio do mercado financeiro, já atuou pregressamente aí essa atuação na Pismo. Conta pra gente isso e daí a gente já vai puxando um pouco essas outras discussões aqui. Primeiramente, super obrigada pelo convite, Bruno. É um prazer enorme estar aqui, poder conversar um pouquinho contigo. Obrigada por me receber. Eu sempre trabalhei com tecnologia, né? A minha carreira sempre foi muito técnica. Comecei lá atrás, venho de uma família bastante simples. Minha mãe sempre me incentivou muito a perseguir uma carreira num banco, que ela entendia que era uma carreira segura na época. Aí me colocou num curso de datilografia, eu fiz curso de computação com 14 anos de idade e comecei já, nos meus primeiros trabalhos, já trabalhando com desenvolvimento de sistemas. E eu tive 2 ou 3 experiências curtas, até comecei a trabalhar em 95, mas em 99 eu me juntei a um grupo, na verdade éramos 4 pessoas desenvolvendo uma plataforma de processamento de pagamentos. Na verdade a empresa ainda não existia, era uma empresa o fundador tinha uma empresa de call center e lá dentro ele contratou 4 desenvolvedores, eu era uma das pessoas, para construir uma plataforma de processamento. Então, foi uma experiência onde eu passei aí 16 anos, então, construindo uma plataforma do zero, né? E olhando para esse mercado. E foi super interessante, porque a gente sempre diz que ali naquela ocasião, a gente construiu uma plataforma, a indústria toda é uma indústria muito legada, né? Sim. Até hoje, né? Então, assim, na época já estavam se buscando uma solução de desenvolvimento de uma plataforma de processamento em linguagem mais moderna, né? Que não fosse COBOL, que não fosse um sistema ali. Mas a gente foi fazendo um depara. Então, acho que a gente teve que aprender tudo que tinha ali nos sistemas legados para construir de novo usando uma outra linguagem. Mas a gente meio que foi olhando e falando, como é que isso está aqui, como é que eu faço aqui agora, só usando outra tecnologia. Mas a gente acabou repetindo algumas coisas que não necessariamente precisavam estar ali. Então foi depois desses 16 anos que a gente aí, nós 4, na verdade, trabalhávamos juntos, né? A gente se juntou para construir a Pismo. Legal. A história da Pismo começa especificamente que ano, assim? Final de começo de 2016. 16, né? E aí, naquele momento, vocês também tinham em mente estar nessa parte de processamento de pagamentos ou já tinha uma visão mais ampla de infraestrutura para o mercado financeiro, utilizando bypassando essa infra legada que a gente vê das muitas instituições? Como é que foi um pouco desse início? Né? A gente começou, a ideia começou, nenhum de nós saiu da empresa anterior para montar a Pismo. Cada um saiu por um motivo diferente. Eu estava estudando para trabalhar com consultoria. Então vocês estavam meio que no momento se reunindo. Fazendo outras coisas. Foi depois. Eu estava enlouquecendo, eu cuidava de tecnologia, minhas filhas eram pequenas, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa que seja um pouco menos estressante, né? Então era aquela coisa de plantão, de final de semana. Sim. Eu era diretora de todo o time de infra, então era bastante uma rotina bastante pesada de trabalho. Sim. Então eu falei, não, vou estudar computação em nuvem, estudar Big Data, vou estudar o que tem de mais moderno em tecnologia e vou fazer consultoria por um tempo, até que elas tinham 6 e 4 anos na época, até elas ficarem um pouquinho maiores para poder, enfim, pensar em voltar a fazer uma coisa mais pesada. Só que a hora que eu comecei a estudar, eu falei, meu Deus do céu, onde é que eu estava nos últimos 16 anos? Caramba. Como é que eu não olhei tudo que está acontecendo em outras indústrias? Porque o mercado financeiro continuava ali, era o que a gente conhecia bem,
Mas quando eu comecei a estudar, a AWS estava, né, se firmando aqui no Brasil, só se falava em Facebook, Netflix, Spotify, tudo que estava acontecendo lá fora. Eu falei, putz, se a gente utilizasse essa tecnologia que já estava sendo provada em outras indústrias, quantos problemas dessa indústria financeira a gente não poderia resolver. Sim. Então foi aí que eu comecei a estudar a implementação, a arquitetura do Salesforce, que também estava bombando na época. Eu falei, putz, tem que ter uma solução, tem que ter uma forma de você construir uma empresa que escale de maneira menos traumática, vamos dizer assim, né? Então, como é que eu crio um conjunto de ferramentas que seja capaz de atender qualquer tipo de instituição financeira, seja grande, seja pequena, seja pessoa jurídica, pessoa física, como é que a gente faz para isso? E aí eu fui juntando, primeiro foi o Ricardo, deu um trabalhinho convencê-lo aí a voltar para a indústria, e aí depois a Júlia e por último o Marcelo, mas isso foi um processo de 1 ano e a gente passou quase 1 ano na mesa de jantar do apartamento da Júlia com um flip chart, assim, quais eram... Cada um de nós cuidava de uma coisa, né? O Marcelo cuidava de engenharia, a Júlia de produtos, o Ricardo de comercial e financeiro e eu cuidava de infraestrutura. E aí a gente mapeou quais eram os problemas que a gente tinha e que a gente não conseguia resolver com a tecnologia ou com o modelo anterior, como é que a gente faria diferente dessa vez. Sim, sim. E foi daí que nasceu, né, foi aí que foi concebida a plataforma como ela é hoje, já pensando em outros produtos também. Atualizando as bases sobre as quais você vinha trabalhando daquele período. Então foi cerca de um pouco mais de 1 ano ali que vocês conseguiram parar para repensar nisso, né? O nome Pismo até vem um pouco disso, né? Também, conta um pouco essa história pra gente, que eu acho que é bom, vale contar. A gente foi nesse período, a gente estava pensando, putz, vai montar a empresa, não vai? A gente fez uma viagem de férias, eu e o Marcelo, para Califórnia, e eu saí daqui com alguns contatos marcados, fundadores de empresas de tecnologia, AWS, para conversar, e a gente estava descendo de carro de São Francisco para Los Angeles, e conversando no carro, putz, se a gente for montar uma empresa, qual vai ser o nome da empresa? E eu tinha ouvido alguém no Gartner falar, putz, nome de empresa, ele precisa ser curto e fácil de escrever, não precisa ter relação com o business da empresa. E aí tinha uma placa de trânsito apontando para Pismo Beach. Eu falei, olha, Pismo é um nome curto e fácil de escrever. Ai, que demais. Aí o Marcelo parou o carro, a gente já tem uma foto com as meninas no colo. A gente parou e falou, putz, se a gente montar a empresa, esse vai ser o nome. Que demais. E é interessante, né? Se a gente olhar nesse período que vocês lançaram a Pismo, né? Tava acontecendo uma efervescência ali em discussões sobre infraestrutura bancária, né? Vários players ali surgindo. Né? Eu falo bastante, inclusive, nesse segundo livro meu, A Nova Lógica Financeira, sobre essa explosão que a gente teve de inovação nesse aspecto, de infra, muita coisa de embedded finance também acontecendo ali, né? E você entendeu que tinham aqueles principais desafios que vocês mapearam que poderiam ser a base para Pismo. Desses aí, quais você entende que doíam mais ali, no ponto de vista de cliente mesmo, que do dia a dia da atuação de vocês, você falava, pô, precisa de uma solução diferente para isso. Assim. O que acontecia nessa época era que tinha, sim, um boom, tinha muita coisa acontecendo, mas muita coisa na camada de apresentação. Isso aí. Era muita coisa na camada de apresentação. Sim. Então, quando você olhava para os bancos digitais, ou eles tinham funding suficiente para construir a própria plataforma, ou eles estavam apoiados em sistemas legados. Isso acontecia não só aqui no Brasil, você olhava para fora, tinha Monzo, Atom, Starling, todo mundo lançando, aqui tinha Neon, Nubank, e essa era a realidade. Então ninguém estava olhando porque estava por baixo. A sensação que dava era que tinha muita coisa, estava-se novamente... cometendo o erro de empilhar a tecnologia, né? Como é que eu pego um sistema de 60, 50 anos de idade, crio aqui uma camada de APIs em cima dele para abrir a plataforma, né? Mas a verdade é que as brechas de resiliência, de segurança e de tudo todos os problemas que você tinha de manutenção só estavam aumentando a complexidade. Sim. Então foi nesse sentido que a gente pensou, putz, está na hora de trazer inovação para aquilo que está embaixo do capô e que ninguém vê. Então como é que a gente cria alguma coisa que vai servir melhor todas essas iniciativas digitais que estavam chegando, seja por fintechs novas, seja pelos próprios bancos tentando testar novos produtos digitais.
E naquela época, até mesmo os novos players que estavam surgindo aí, eles não olhavam também para alguma alternativa gringa? Como é que era o ambiente competitivo naquele momento aqui no Brasil? Então, aqui a maioria... Quando a gente olhava, a gente tinha, né, bastante experiência com isso, os competidores existentes, na sua grande maioria, eles acabavam parecendo muito mais como empresas de BPO do que de tecnologia. Então aqui eu nem estou falando só Sim. de trocar a linguagem de programação ou trocar de um data center físico para um data center em nuvem. Estou falando de como é que essa empresa se posiciona. Então, o que a gente achava era que se eu não tivesse foco em tecnologia mesmo, né? Ia ser muito difícil. E tanto que uma parte importante quando eu digo que a gente fez diferente, porque a gente mapeou quais eram as dificuldades, também tem relação com o modelo de negócio. Então, assim, a Pismo tem um back-end de APIs. A gente não opera a plataforma. A gente entrega um conjunto de APIs e o cliente pode pilotar e configurar, enfim, fazer toda... Não tem back-office na Pismo, né, que faz a operação. Então, começava por ali. E no começo não foi tão trivial, né? Primeiro porque não tinha ainda a norma do Bacen que regulava dados bancários em nuvem pública. Sim. Então isso já era um desafio. E segundo, foi quase que um processo de evangelização dos clientes em como utilizar a plataforma. E esse tombamento, porque assim, sempre que a gente está falando de estruturas legais de instituição, sempre tem uma dificuldade, às vezes até mesmo o processo de tombamento aqui é uma coisa que leva muito tempo, né? Como é que vocês conseguiram dar uma dinamizada em tudo isso? Assim, obviamente, a gente está falando, sem entrar muito na seara altamente tecnológica, que eu entendo que vocês têm um diferencial nesse aspecto tecnológico, mas teve uma combinação de fatores que ajudou a levar isso, além da questão da própria visão do Banco Central em relação a nuvens públicas para as instituições financeiras também. Hoje em dia está na pauta estratégica de grandes players, o Itaú e tal, todos eles pensando nisso. Como é que você viu outros elementos se juntando nessa discussão e puxando um gancho, como vocês conseguiram enxergar que isso poderia ser algo a ser feito lá fora, né? Tá, respondendo a sua primeira pergunta, foi um processo, então, de novo, né, a gente passou... Assim... O que a gente achava, que a gente sempre acreditou desde o começo, é que essa migração para a nuvem pública já estava, na época, muito complexo de você conseguir recursos para dar manutenção de sistemas em COBOL. Todo mundo já estava enfrentando um pouco isso, né? Então, quando a gente começou, tinha já um desejo dos bancos de fazer esse processo de transformação, e a gente fez... Quando você constrói um sistema que ele é inteirinho de APIs, né? Não é só o que está exposto publicamente, internamente são APIs. Então a gente construiu microserviços de uma maneira que fica muito fácil a sua utilização. Então o nosso pitch ali no começo era assim... Eu nem vou... A gente chegava nos bancos, não chegava lá falando... Você não bate na porta de um banco e fala migra aí teu legado inteiro para cá, né? Exatamente. Então a gente construiu um conjunto de interfaces que simulavam um aplicativo de internet banking, que simulavam um painel de controle, e o que a gente vendia era, faça um teste. Emite 5 cartões. Vamos usar... Então, como é que eu faço um produto completo, um cartão de... crédito com débito, a gente homologou Visa, homologou Mastercard, como é que faz Apple Pay, Google Pay, eu coloco tudo que tem de funcionalidade num produto e te dou a possibilidade de rodar do lado e emitir aí 5, 10 cartões só para testar. Então foi assim que começou. Que interessante. A gente começou por aí. E aí, no começo foi super interessante, porque quando a gente tinha conversa com bancos grandes, a preocupação era, putz, é muito legal, mas você vai aguentar volume? Exato. Né? Então, aí foi aí que a gente trabalha com a AWS desde o começo, a gente montou, tem até blog post na AWS publicado, a gente montou todo um teste de carga rodando. A gente chegou na época, a gente publicou 14.900 autorizações financeiras por segundo, que era um número em uma instância da plataforma, né, em um banco de dados. Sim. Então já era um número bastante superior à demanda individual de cada cliente. Então foi por aí que a gente começou a ganhar credibilidade, eles começaram a perceber como era fácil colocar funcionalidade nova e até fazer um processo. Eu acho que essa bagagem toda que a gente teve, esses anos que a gente trabalhou nesse mercado, acho que ensinou bastante para a gente, até como passar a mensagem para os interlocutores, né? Então o que a gente falava era, putz, como é que eu crio uma forma
Eu falava isso até numa apresentação que eu tinha lá do começo para os times de tecnologia do banco. Eu falava, eu vou te ajudar na travessia para esse mundo novo. Isso é muito demais, é legal. Então, assim, a gente tem times que fizeram só os motores de imigração. Como é que você migra 2 clientes, 10 clientes, 100 clientes, olha, testa, volta, faz de novo. Então, é tudo chamada de API, não tem mais, né? Aquilo. No meu passado, várias vezes eu recebia uma fita na minha mesa, assim, isso aqui é a base tal, se vira, né? Eu fui DBA há muito tempo. Caramba, como é que eu faço um deparo e coloco aqui? Com todo esse puxadinho legado. Mas é interessante, né? Que você... essa flexibilidade de poder sentar com o cliente e poder dar poxa, sente um pouco o gosto disso, porque eu acho que assim, muitos caras devem sentar hoje na mesa, principalmente nessa época, prometendo alguma coisa que no final das contas era muito difícil de entregar. E dessa forma como você provou-se que a história tá aí para mostrar que vocês conseguiram adquirir clientes e crescer bastante. E a empresa surgiu em 2016, a gente tá vendo aí até 2023, 7 anos, nessa toada, né, com vários fundos de venture capital aí olhando para vocês, tiveram aportes bem significativos. A última rodada de vocês foi de qual volume ali? Novembro de 21, a gente levantou 108 milhões de dólares. 108 de dólares. Assim, na Série B. No Series B foi um momento que a gente via também que o mercado estava colocando dinheiro, mas encontrava algumas teses boas, outras nem tanto, que a gente viu no mercado. Mas, enfim, consolidou-se isso. Imagino que naquele momento você estava pensando em crescimento e em ir para cima, já fortalecendo cada vez mais algo que o mercado já estava comprando, uma ideia que o mercado estava comprando. E nesse momento a gente teve... Vocês chegaram a ter uma oferta, né? A gente teve essa aproximação da Visa, certamente. A primeiro momento, vocês... Estava no radar de vocês alguma coisa de M&A ou não? Vocês estavam realmente imaginando em perseguir essa crescente aí do mercado que vocês estavam ocupando, tanto aqui no Brasil quanto mostrando isso lá fora? Como é que se deu esse momento? Né? Contextualiza um pouquinho sobre esse momento aí de 23, né? A gente já estava olhando para fora quando a gente levantou a Série B. Na verdade, a Série B foi para o processo de internacionalização. Então, assim, você perguntou, né? O sistema já foi concebido pensando em ser um sistema que pudesse funcionar em qualquer lugar. Legal. Então, seja do ponto de vista de arquitetura, então era um sistema que desde a primeira versão já era multi-country, multi-currency, multi-language. Então, ele já era todo parametrizado para ser executado em outros lugares. E quando a gente levantou a Série B, o objetivo era essa internacionalização. E, na verdade, a pandemia foi um baita acelerador para a gente, porque quando começou a pandemia, que todo mundo precisou, então, assim, os bancos tiveram que se reinventar ali, coisas que eram feitas somente nas agências, até migrar para fazer no Internet Bank, as pessoas não estavam saindo. Sim. E foi um momento onde, para a gente, foi super importante, porque se materializou tudo aquilo que a gente estava vendendo, mas que ninguém tinha tido a necessidade. Então, a gente teve clientes que estavam se preparando para criar soluções em lojas físicas. Achando que levar mais tempo toda essa transição. Exato, né? E que rapidinho conseguiram shiftar para um e-commerce, conseguiram adaptar para um novo momento de comportamento de consumidor. Então, isso para a gente foi super importante para começar a acelerar e aparecer oportunidades em outros lugares. A gente não estava olhando, nem estava pensando no assunto, tinha acabado, né? Tinha 1 ano e pouco, a gente sempre foi super diligente com investimento, com o uso de dinheiro de investidores, a gente muitas vezes não acelerou na velocidade até que os fundos de VC achavam que a gente deveria, porque a gente queria entregar um produto de excelência antes de não dar o passo maior que a perna, né? Sim, então, sim. A gente estava fazendo isso muito estruturado. Então, a gente não estava olhando para M&A, a gente, quando falava sobre isso de maneira informal, os 4, um dia a gente vai fazer IPO Sim. lá para frente. A gente sempre acreditou que a plataforma tinha capacidade de fato ajudar a escrever aí essa nova era, né, de pagamentos, que todo esse legado precisa ser substituído. E aí chegou, na verdade teve essa oportunidade que a gente não estava buscando, e a gente foi um processo longo onde a gente foi pensando e a gente acreditou ali, a gente decidiu explorar essa conversa porque a gente acreditou que seria uma oportunidade com uma empresa do tamanho da Visa de construir de fato um legado ali pelo mundo todo. E esse é o ponto, assim, uma plataforma global, né? A gente está falando a Visa de fato é uma empresa que está em vários países. Entendo que talvez
essa visão que vocês tinham desde o começo de levar isso para outros lugares, que é uma dor que existe em outros mercados também, pode ter sido um motivador, obviamente, ali, talvez, da transação. Mas eu queria explorar exatamente esse ponto que você falou. Quando vocês receberam a rodada anterior, era um Series B que você falou, né? Isso. Esse Series B, vocês já estavam... Uma das justificativas era levar o produto da Pismo para outros mercados, né? E aí vocês expandiram, né, América Latina, Europa, Estados Unidos, Índia, Sudeste Asiático, né, Austrália. Como é que foi pensado esse processo de expansão? Que eu lembro claramente ali de sempre ver e acompanhar com a turma que trabalha com vocês se movimentando ao redor do globo, né? Você falou que já construiu o produto, as soluções de vocês pensando em expansão, mas como que isso se deu na prática? Até mesmo porque eu acho que vale puxar esse aspecto, que talvez a gente está indo para um momento hoje do mercado financeiro brasileiro, né, em termos de infra, onde uma visão que a gente tinha que era muito fechada dentro do mercado local começa a mudar para olhar para o mercado externo. E talvez um pouquinho desse caminhar de você seja interessante para a audiência ouvir, né? Eu acho que tem dois aspectos aqui, né? E o motivo pelo qual a gente pensou nisso foi porque a gente, desde o começo, acreditou que o que a gente pensou falava-se muito em SaaS na época, né? Sim, então, como é que os múltiplos de valuation dessas empresas e a forma como elas levantavam capital, as empresas de tecnologia, eram muito diferentes quando você operava no modelo de SaaS. Então, começou por aí, né? Sim. A gente queria construir uma plataforma que fosse SaaS, né? Que tivesse... E que a gente fosse capaz, de fato... Uma das coisas que a gente falou muito na época, normalmente os contratos com os processadores, eles são contratos de longo prazo. Se você olhar, tem casos nos Estados Unidos onde o banco dizia que se sentia ali completamente preso, não tinha acesso aos dados. Então, assim, toda a política de transparência foi uma coisa que a gente quis desde o começo. Então, como é que eu crio uma solução SaaS onde o cliente vai ficar comigo? Se ele quiser sair amanhã, ele vai sair amanhã. Não tem amarra contratual. Ele vai pagar pelo que ele usa e a gente acredita que ele vai continuar com a Pismo porque é a melhor solução disponível e não porque ele está amarrado num contrato de 10 anos. Até porque o modelo antigo não faz mais nenhum sentido no tempo de hoje, né? Ainda mais para a velocidade com que as coisas estão mudando. Exato, né? Principalmente com essa tecnologia. Então, a gente construiu já uma solução e a gente pensou em todo, porque ainda tem muita particularidade geográfica, né? Sim. Então, você tem um mercado que tem Pix, você tem o PI na Índia, você Exato. tem ACH nos Estados Unidos. Então, como é que tecnicamente a gente constrói a solução de uma maneira que peças possam ser plugadas para executar coisas específicas locais. Então, a gente já tinha previsto isso nesse processo de expansão. Então, o processo na América Latina foi um pouco mais orgânico, vamos dizer assim, porque se tinha muita ida e vinda de executivos. A gente demorou muito tempo para ter área comercial. Então, os clientes que a gente tinha eram todos por indicação. E tinha muito executivo indo e vindo daqui para o Chile. Foi assim. Quando a gente começou a pensar em Ásia, Europa, Estados Unidos, a gente achou que ia ser importante ter alguém inserido ali, que foi aí no começo de 2020, quando a gente contratou o Vishal Dalal para liderar a expansão internacional ali na Ásia e Europa e Estados Unidos. Na verdade, a gente falava Estados Unidos, aí começou a pandemia, fechou tudo. O Vishal era um senior partner da McKinsey, responsável por implementação de core bancário e de core, né, substituição desses sistemas em vários lugares do mundo. E na época ele estava no escritório da Austrália. A gente queria levá-lo para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos fecharam por causa da pandemia e ele acabou indo para Bristol. Ali a gente moveu por causa de time zone. Sim. Então, por mais que, olhando, né, para esse processo de internacionalização, por mais que a gente, né, nós quatro aqui, sempre tivemos super próximos, principalmente dos contratos grandes, venda e teste, demonstração de clientes novos, a gente percebeu que seria importante ter alguém local, um nativo, né, um English speaker, native English speaker, para conseguir abrir as portas para a gente, pelo menos para a gente poder entrar. Ainda tem bastante certo preconceito, né, de empresas. Esse era um ponto que eu queria chegar, porque assim, igual você falou, foi bem orgânico o Latam, como é para várias outras empresas que atuam aqui. Inclusive, o play de muitas,
olhando o mercado fintech, muitas fintechs até vendido para o VC falar assim, ó, não, eu tô na Colômbia, mas o meu mercado é Latam e daqui a pouco a gente já faz um roadmap para poder se estabelecer no Brasil, que é um mercado grande e tudo mais. Mas uma coisa é falar, outra coisa é na prática, porque assim, como você falou, tem especificidade, você tem, falando de pagamento, tem UPI na Índia, né? A gente tem os rails específicos, a gente tem vários elementos, e elementos culturais também, elemento de contrato. Você falou, poxa, Estados Unidos é contrato de 10 anos, o cara tá amarrado mesmo, né? E aí o grande ponto que eu chego é, como é que... quais foram os desafios nessa trajetória de você conseguir bater no mercado, porque uma coisa, Latam ainda é algo conhecido aqui pra gente, mas bater em Ásia, bater em outros mercados, onde tradicionalmente eles não estão acostumados a olhar para um player brasileiro fazendo uma venda de uma tecnologia, né? Vencer talvez esse preconceito, essa visão talvez equivocada aí que a gente teria. O processo foi a começar pela contratação do Vishal, que era essencial, e na sequência foi estabelecer base local. Sim. A gente percebeu que se você não ainda mais para esse tipo de tecnologia, né? Talvez para alguma coisa que seja um pouco mais lateral, não se aplique, mas para você fazer a substituição do core bancário, você não consegue nem conversar se você não tiver um escritório, uma instituição, uma entidade, aliás, começa já na assinatura do NDA. Sim. Vai assinar NDA, não tem empresa aqui, vai assinar ou com a brasileira ou com a americana, sendo que eu estou na Ásia. A gente passou por isso várias vezes, por isso que a gente foi abrindo os escritórios em vários lugares. Então, a primeira coisa é ter alguém ali que navega nesse mundo. Então, como o Vishal estava na McKinsey, ele tinha muitos contatos, e foi por aí, né, que começou um time de marketing, construindo ali awareness, né, da marca, presença em eventos locais. A gente tentava apresentação, parceria com os players de infraestrutura, então a gente sempre foi bastante próximo da AWS para conseguir entrar e primeiro vender um pouco ali da marca, mas para você, de fato, sair de um evento, de uma conversa, para fazer uma prova de conceito, é time local e escritório local. A gente precisou fazer isso, especialmente no começo. Depois você até consegue olhar para outros quando você já está ou na Ásia ou na Europa, olhando para os vizinhos ali, mas essa primeira saída da América Latina para lá foi essencial para a gente esse caminho. E o Vishal contratou um time ali, né, de executivos e de pessoas de desenvolvimento de negócios e de soluções que vinham de bancos europeus e americanos para nos ajudar nesse processo. Porque o jogo muda, né? Um jogo diferente, né? Aqui jogo Brasil, vocês jogaram um bom tempo até pregressamente a história da Pismo, né? Sim. Mas foi interessante, assim, tanto esses elementos que deem mais segurança no staff, no pessoal que você vai montando nas equipes, né? O trabalho de marketing também. Mas aí é o seguinte, aí tem também o lance dos parceiros que você falou, né? Você se alavancar e ser endossado por um grande parceiro, como é o caso da AWS, né? Alavancando em cima de cases que eles vivenciaram com vocês em outros mercados, é um negócio legal. Mas aí teve um outro elemento que eu acho que, pelo menos a percepção de fora aqui que eu tenho, que talvez ajudou a impulsionar um pouco isso, foi o próprio deal que vocês fizeram com o Citi, né? Vocês fizeram também um deal com uma grande instituição, e que aí, pô, os caras já pensam, né? Assim, pô, vocês estão fazendo um negócio com o Citi, o negócio, eles já passaram vários checkbox ali, né? Sim. Como é que foi esse processo? Com certeza. O Citi foi pra gente fora da América Latina, como foi o Itaú e B3 aqui na América Latina, né? E um elemento super importante é sempre referência de cliente, né? Sim. Então, os clientes daqui falavam com né? Tinha várias conversas com potenciais prospects lá fora, e eu acho que ali no comecinho, quando a gente começou a história da empresa, não tinha muitos players, mas até você perguntou no começo, né? À medida em que começam a aparecer competidores com tecnologia parecida fora do Brasil, uma coisa que foi super importante para a gente foi ter a solução provada em escala. Então, já ter um volume relevante de processamento que é uma coisa que preocupa, né? Sim. Um volume financeiro relevante, um volume relevante de transações e outros clientes ali com nível alto de satisfação, a plataforma com nível alto de disponibilidade, é o que é importante para um cliente como o Citi, né? Sem dúvida. Aí e aí, mais do que nunca, né? Um player como esse, adotando essa solução, né, e anunciando para fazer implantação em dezenas de países, também tira da frente
Foi um deal global com eles, né? Foi. Porque quantos mercados diferentes do Citi? Mais de 70, 80. São muitos, vão fazer em muitos países diferentes. Cara, e que ano que foi esse deal específico? A gente anunciou no ano passado, agora em 2023. Foi 23 mesmo, 23, né? E imagino que isso também, obviamente, já facilitou a entrada em outros clientes. Sim, a partir daí, né? Com certeza. Não, muito legal. E teve uma coisa que eu acho bem interessante, que uma fala sua que eu li recentemente, né? Que você fala que a gente está num processo de evolução aqui no Brasil para a gente sair de uma posição de consumidor de inovação financeira, né, de fora, para mirar mercados internacionais e passar a ser esse vendedor. E a trajetória de vocês já mostra isso acontecendo no segmento financeiro. Eu particularmente tenho uma visão de que várias das peças de infraestrutura financeira que a gente está construindo aqui já são referência para o resto do mundo, o próprio Pix, a gente tem aí o CBDC com Drex, a Open Finance nosso também, né? Então, assim, eu vejo cada vez mais outros países olhando para ver o que a gente está fazendo aqui, para eventualmente adaptar isso aí para a realidade local, né? Como é que você vê essa evolução na prática? E talvez mais do que isso, assim, com um viés de falar com quem está nos ouvindo, talvez eu entendo que o Brasil, durante muito tempo, a gente sempre teve essa visão mais fechada mesmo de mercado, ou talvez olhando como o mercado brasileiro, que é grande o suficiente, ele se basta, ou no máximo Latam e só. Então, assim, tentar entender um pouco mais da sua visão sobre o mercado internacional, e mais do que isso, porque também não é trivial, é um tremendo desafio quando você vai navegar nesses... Pô, a Ásia, né? Você vai no mercado asiático, é um outro bicho, né? Sim. Como é que você pode, talvez, aterrissar isso para a audiência? Eu acho que durante muito tempo... Acho que tinha duas... acho que aqui no Brasil a gente tem um pouco dessa síndrome de underdog, né? Sim, também. Sim. Essa é a primeira coisa, né? Sim. A gente olha e, putz, é como se a gente não fosse bom o suficiente para competir com os players internacionais. Acho que essa é a primeira coisa. À medida em que cases aparecem e você vê empresas brasileiras, né, fazendo esse tipo de... Assim, eu acho que esse deal que a gente fez agora é relevante até para servir como exemplo de como... você tem o deal com o Citi, né? Como é que você tem uma empresa brasileira exportando... É o core da operação, sim, né? Não é lateral. Então, eu acho que isso é importante para funcionar ali como modelo até para as outras empresas acreditarem e investirem um pouco nisso. Tem essa questão, né, que eu acabei de falar sobre, que eu ainda acredito que ter presença local, ter as pessoas lá é importante e não é simples para todo mundo, porque você precisa de funding, precisa investir, né, para fazer... para criar escritório, para contratar times fora, então isso é complicado, é uma coisa que tem que se planejar direitinho, entender como é que você levanta a capital e os recursos, principalmente para fazer isso, mas eu acho que até não muito tempo atrás, as pessoas olhavam nesse sentido que você falou, né? Putz, o Brasil é grande o suficiente, ele se basta, mas à medida em que você começa a ver negócios quebrando localmente, pela entrada de competidores vindos de fora, você percebe que você não está mais seguro, né? Porque antes a gente olhava para o mercado brasileiro e falava, quem são os players no Brasil? Eu tenho esse mercado potencial e tenho esses players. Aí você olhava só para os competidores daqui. Sim. Começa a chegar competidor de fora e competindo por tudo, né? Seja por talento, seja por cliente, por tudo. Não me parece ser uma opção muito... sustentável você olhar só para o mercado local quando você passa a ter competidores aí que são globais. Então, essa foi uma coisa que a gente olhou bastante desde o começo. E entender como é que endereça... Eu sempre falo para os meus times assim, não dá para fazer tudo. Não tem como, né? Você começar um negócio já fazendo tudo, mas é muito importante você olhar onde você quer chegar. Sim. E você dá pequenos passos na direção daquele objetivo, porque senão você fica patinando. Então, assim, ter na mente onde é que você quer chegar e construir o caminho para aquilo, isso é tudo, né? Sim, é levantar dinheiro, é escolher, né, ali o parceiro, o investidor certo, alguém que vai te ajudar a abrir portas, porque isso foi super importante, né? Verdade. A gente começou aqui, o Itaú foi praticamente o nosso primeiro cliente, com uma porta aberta pela Redpoint, que estava ali fazendo a iniciativa do Cubo junto com eles, né? Então, vocês foram residentes lá também, não? A gente não chegou a ser residente. Foi na época que estava
Estava inaugurando o Cubo quando a sim. gente começou. Olha só. Mas é interessante isso, assim, eu fico vendo vários desses questionamentos, né? Como é que o mercado ele se fecha. E uma coisa também que a gente sempre tinha muito é de achar que essa dificuldade de olhar. Não, a gente que tá no mercado brasileiro e o estrangeiro que vem aqui também vai pastar, né? Porque a gente também tem um mercado muito específico e às vezes talvez muitos planos de expansão de lá para cá que eu vejo, né? Uma galera que subestima muitas vezes o desafio. Sim. Já aconteceu várias vezes, né? E cada vez mais eu vejo isso potencializando, porque a gente está criando algumas coisas muito específicas. Um case talvez mais emblemático que eu lembro, que tem um amigo meu que trabalha na área comercial de uma grande empresa de tecnologia, e sempre acontecia o seguinte: essa empresa de tecnologia ela lançava alguma coisa lá fora, uma inovação, algum movimento, uma discussão sobre uma tecnologia nova estava acontecendo, bimba, rapidinho eles botavam um case aqui no Brasil, né? E aí, de repente, mudou um pouco isso no sentido de que os clientes começaram a perguntar: e esse negócio de real digital, Drex, como é que faz? Assim, a empresa tem que falar: não, a gente vai ter que fortalecer ainda mais os centros de desenvolvimento Brasil, porque é uma coisa que começa a entrar numa linha de que a gente não tem tanto parâmetro lá de fora para trazer e enlatar e colocar aqui no mercado local, né? Então, você vê também talvez essa dificuldade do lado inverso de entrar no mercado brasileiro, ou você acha que também hoje em dia o estrangeiro que já chega aqui, ele já chega para aproveitar todos esses building blocks que a gente tem disponível para todo mundo e também com muito apetite de puxar talento dos outros? Como é que você vê isso? Não, eu acho que tem a dificuldade, assim como a gente tem lá, eles têm aqui também, exato. É a mesma Sem coisa. dúvida. É a mesma coisa. Então, aí você passa, por isso que eu falo que essa parte, então, você tem a questão da tecnologia, como a gente construiu a plataforma esperando especificidades locais. Então, essa é a primeira coisa, ela está pronta para fazer localização, né? Então tem um aspecto técnico e tem um aspecto de negócio. Então, cada mercado novo que a gente entra hoje, a gente precisa de especialistas locais, seja para entender os rails, entender como é que é a estrutura de pagamentos daquele lugar, mas também de compliance, de regulatório, porque tem né? Então você tem reports para Banco Central que são específicos em cada um dos locais, você tem políticas, então você fala, aqui tem LGPD, aí você tem GDPR, que é na verdade a LGPD parte da GDPR, mas tem coisas que são específicas, então leis de privacidade que são locais, então criar uma estrutura, né? Para a gente foi super importante criar uma estrutura que suportasse a gente localmente em cada uma das geografias que a gente quisesse entrar. Sim. E a mesma coisa para cá. E de mercados mais difíceis que você talvez tenha olhado assim, Dani, talvez eu quando eu olho lá de cá, percepção do mundo diferente do nosso, eu pensaria no mercado asiático, principalmente dependendo da porta pela qual que você entra. Acho que vocês estão estabelecidos em Singapura, se não me engano, né? Sim, o escritório de vocês lá. Teve algum mercado mais complexo nesse sentido, de desafio que vocês passaram? De integração, você diz? Seja de integração, de entrada no mercado, aspectos nesse sentido. Olha, a impressão que eu acho que o mercado asiático, ele não é... Nenhum mercado é simples quando você sai daqui. Sim. Mas ele tem algumas coisas, principalmente de compliance e de gestão de risco, que não são muito claras, o que foi mais complexo assim, de descobrir, de conseguir navegar para a gente colocar. Mas do ponto de vista de abertura, os Estados Unidos ainda é o pior. Sim. Pior. Então, assim, não é muito... Porque eles acham que se bastam muito com o produto dele, com a solução dele. Então, assim, para você é difícil de abrir a porta. Na Índia, na Ásia, o mercado está mais aberto às soluções de fora e tem uma necessidade tem necessidades latentes de tecnologias, é um povo mais parecido com a gente, assim, no sentido de disponibilidade para testar e para receber alguma coisa que venha de fora, assim. Os Estados Unidos ainda é bem mais complicado. Mas agora para vocês talvez mais fácil, porque a Visa tá com vocês e fica um grande abridor de portas dentro do... E o próprio case do Citi, né? O próprio case do Citi, a gente vai fazer Estados Unidos também. E com certeza aí fica mais fácil, porque, de novo, né, um player grande que de certa forma chancela a solução, e aí o resto do mercado fica um pouco mais aberto a ouvir, pelo menos. Maravilha. E Dani, olhando para outras tendências talvez que vocês estejam mapeando, para onde você sente que o mercado está indo agora,
tanto no mercado de infraestrutura bancária, como também no mercado, no ambiente fintech, de uma forma um pouco mais ampla. Quais são suas visões em relação a apostas, tecnologias, e talvez o que vocês dentro da Apizmo estão fazendo para estarem preparados para o mundo que tem IA generativa, que tem vários outros elementos também? Eu ainda acredito muito, Bruno, que a infraestrutura é o aspecto mais importante disso tudo, porque você precisa ter... muito se fala, né? A gente está falando de inteligência artificial, de uma série de coisas, e aí você vai olhar lá dentro de casa e ainda está fazendo alguma coisa de maneira super, às vezes, artesanal, né? Sim, sim. Então, assim, você ter uma tecnologia sólida e moderna para você poder colocar tudo que vem se falando em cima, eu ainda acredito que é o principal ponto para você poder conseguir avançar. Se você olhar, cada vez mais a gente vê notícias fora do Brasil até de downtime de sistema que cai, fica horas, um dia inteiro fora, executivos sendo punidos por sistemas legados, que assim, tá ficando cada vez mais complicado da manutenção. Então, assim, quando você olha para tudo que vem acontecendo e para essas notícias, eu acredito que cada vez mais esses bancos que ainda operam em sistemas legados tá ficando nítido que a substituição é necessária. Sim. E a substituição é necessária não só para mitigação de risco e para evitar esse tipo de solução, mas também para permitir que todas essas tecnologias e as inovações entrem em cima. Então, sim, a gente que tem uma solução aí, que é nativa em nuvem, que é uma solução de microserviços, então a gente trabalhou muito em qualidade de dados, em como é que a gente já tem um sistema que opera inteirinho em tempo real, um sistema que não tem processo batch. Então, assim, ele facilita muito a adoção de tecnologias de inteligência artificial e de outras coisas que os clientes venham a testar. Tem vários clientes fazendo testes com isso. Então, a gente ainda acredita que uma fundação sólida é importante para você habilitar essas outras tecnologias. Sim. Mas o que a gente vê agora, de novo, apesar de tudo que se fala, ainda um percentual muito alto dos bancos ainda está operando em sistemas em COBOL. Sem dúvida. Então, isso, sem dúvida, vai ser a prioridade aí, a substituição desses sistemas legados. E esse desafio, porque esse é um desafio que está em todo lugar, mas você, comparando mercados, você sente que talvez lá fora tá tão feio? Assim, eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, a coisa, de alguns casos, tem muitas instituições e a coisa pode estar feia nesse sentido, pelo menos com a minha leitura. Mas olhando para outros mercados, como é que você tem sentido essa questão de instituições que estão muito ainda travadas no legado, assim? O Brasil talvez está muito melhor do que os outros? Ou não? Acho que está dando um passo importante. A gente está dando um passo importante porque a gente já tem, quando você olha, né, mesmo para o Pix, essas outras coisas, sim, todas que estão acontecendo aqui, você cria, né, as organizações acabam criando e tendo acesso a tecnologias diferenciadas. Você vê muito banco aí no mundo todo, que é muito fechado. Tem ainda uma preocupação grande aí da liderança de tecnologia em vários lugares do mundo, de, putz, o que é que eu vou fazer? Né? A gente fala sempre lá, é uma coisa que eu acredito muito, que a zona de conforto é a pior zona que tem, né? Sim, então, sim. Putz, tem aquele medo, né, de mudar, de o que vai acontecer com os times de tecnologia, vai todo mundo perder o emprego, então tem uma resistência ainda, né? Tem vários lugares onde você vê o board anunciando uma transição e, na prática, a coisa não indo tão rápido quanto poderia, porque tem muita resistência ainda interna. Sim. A gente falou muito das coisas antiquadas em relação lá fora, mas também na ponta de aprendizado também, vocês trouxeram muitas coisas, houveram aprendizados também em relação a coisas interessantes que vocês viram em outros mercados, que no final acabam trazendo para o resto da operação de vocês ao redor do mundo, especificamente em relação a talvez tecnologia, ou de fato o que vocês têm de base aqui, que foi criado aqui no Brasil, ainda está muito melhor do que você vê lá fora e talvez os aprendizados não foram tantos lá fora do que... O que a gente aprendeu muito lá fora foi de necessidades específicas de organizações. Alguns desafios internos são um pouco diferentes de bancos aqui e de bancos lá fora. Sim. E a gente acabou aprendendo e mapeando. A vantagem de ter... Esse sistema é um sistema que ele é o mesmo código-fonte, roda em qualquer lugar do mundo. Né? Isso foi uma coisa também que a gente não abriu mão. Então, o mesmo sistema que suporta o Itaú, suporta o BTG, suporta
a Índia e suporta os Estados Unidos. Então, cada coisa que ele precisa ser aprimorado por conta de uma demanda de cliente, automaticamente está disponível para todo mundo. Então, todo mundo pode alavancar e fazer uso daquilo. Então, você tem lugares onde... então você olha, por exemplo, né, a gente tem uma solução que gera evento de negócio em tempo real para os clientes. Então, assim, não tem aquela preocupação de, a Pismo está com a minha base de dados. Não está, porque assim, o Bruno fez uma transação financeira no cartão do BTG, e imediatamente eu devolvo para o BTG essa transação, ele já tem lá no data lake dele aquilo que aconteceu. O uso aqui no Brasil desse evento, ainda as pessoas, as instituições conseguem explorar muito mais do que até em alguns casos lá fora. Você vê um uso tímido ainda dos recursos mais avançados que a gente tem. Então, porque está todo mundo mais... Claro que também aqui a operação é mais madura, né? Então os nossos clientes já foram aí evoluindo, mas quando você olha lá para fora ainda está mais no início, mas você vê ainda uma preocupação ainda muito grande com a parte mais de fundação mesmo da solução. Entendido, legal, legal. E Dani, puxando agora para um outro assunto talvez um pouco diferente desses aqui, a gente viu recentemente agora tanto você quanto a Juliana, sua sócia, entraram na lista da Forbes também, de mulheres influentes dentro desse segmento, enfim, de inovação e tudo mais. Como é que você vê hoje a questão da liderança feminina? Quando a gente parar para pensar, a gente ainda tem um mercado, somente um mercado, já é uma herança um pouco do mercado financeiro, a gente viu de certa forma refletida no mercado fintech em relação a founders e também lideranças femininas, e a evolução dessa discussão aqui no Brasil, a evolução do que de fato está acontecendo nessa seara. Como é que você... Primeiro, parabéns por ser essa liderança. Acho que vai poder inspirar muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui. Mas tentar talvez trazer um enfoque, né, do que você vê de desafios ainda em relação a isso dentro do mercado. Acho que os desafios ainda são muitos. Acho que a gente está evoluindo. Sim. E eu acho que a parte mais relevante, na minha visão, de listas como essa é mostrar para outras mulheres que é possível e abrir, né, ter um pouco... É difícil você querer chegar em algum lugar onde você não tem alguém, né, para se inspirar, alguma referência. Então, você falou bem, né, junta a tecnologia com o mercado financeiro, fica mais complicado ainda. Sim. Eu acho que você vê as instituições se movimentando, a gente participa de RFPs, principalmente fora do Brasil, onde tem capítulos inteiros de diversidade e inclusão, que são eliminatórios. Então, se você não tiver um departamento de diversidade e inclusão, dependendo de como a instituição está montada, isso é um ponto negativo, às vezes você nem consegue concorrer. Então, eu acho que iniciativas como essa são super importantes para quem não acha que é importante se mobilizar. Então, assim, se não é porque eu acredito, pelo menos é porque eu preciso, e eu acho que a partir daí é que começa um movimento. E de novo, cada vez mais a gente tenta, né, sempre estar em vários eventos e conversando. Eu acho que tem um processo de educação também, né? Eu tenho duas meninas, uma de 16, uma de 14 anos. Eu já vejo chegando uma geração que é um pouco mais, tem um pouco menos acho que dos preconceitos que a gente mesma tem, né? Claro. Então, assim, eu sempre falo que o mais importante do que o mercado, o mundo faz com você é o que você faz com aquilo, né? Então, se você se diminui, não consegue ali ir para frente, não ter coragem de enfrentar as dificuldades, fica muito, muito mais complicado. Não, sem dúvida. Histórico que eu geralmente pego a gente sempre via isso, essa falta de diversidade no mercado financeiro tradicional, e quando você pega até alguns dados recentes, teve dados de 2020 que a BFintex publicou com o PwC, também a gente vê num censo ainda muito pouco ainda a questão das lideranças femininas no setor, mas entendo que você falou, colocar isso, se não vai por um jeito que vá pelo outro, e isso acaba puxando toda essa movimentação de uma forma um pouco mais prática num dos negócios, né? Então, ainda leva tempo, com certeza. Sim. A gente tem muito ainda que trabalhar e que avançar, mas acho que
tá no caminho. Estamos no caminho. Maravilha. Dani, a gente está chegando no final do nosso papo. Foi um papo super rico aqui. Eu acho que a gente conseguiu explorar várias facetas, não só da história da Pismo, mas também eu acho que essa questão da expansão internacional, eu espero que a gente escute mais daqui por diante, que a gente possa também fincar essa bandeira lá fora. Eu lembro muito dos eventos quando eu comecei a dar palestra fora do Brasil. Primeiro palestra que eu dei em 2015 lá em Hong Kong. E eu você entra meio que na área da curiosidade. Né? Assim, pô, o que é saber o que tá rolando de inovação no Brasil em 2015? A gente sabe que tá rolando, mas ainda não é algo tão colocado lá fora. Mas que cada vez mais a gente consiga fincar essa bandeira e mostrar a nossa força lá fora. E também toda essa evolução das discussões sobre diversidade. Aqui você também é uma grande referência, a gente tem outras no mercado, mas muito bom poder estar com o teu testemunho, com o teu papo aqui. E Daniel, deixa esse papo para as considerações finais, né? Talvez uma mensagem que você queira que sintetize o que você falou aqui com a gente, ou algo institucional, fica aí a teu critério. E mais uma vez, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Acho que assim, dentro de tudo que a gente falou, acho que duas coisas, né? Primeiro, talvez uma mensagem aí para os empreendedores e fundadores de empresas, para olhar um pouco e ver que é possível e que, por mais difícil que pareça, tem players grandes de fora, as necessidades elas existem, a gente, por mais que a gente não pense ou não ache, o mercado aqui é mais evoluído do que muitos fora do Brasil, existe espaço, existe oportunidade, não é fácil, mas não é impossível, acho que a Pismo aqui é um exemplo disso. E para as mulheres aí, de novo, a gente tá começando, está engatinhando até em algumas coisas, mas não desistam aí dos seus sonhos. Obrigado, Dani. Para você que está nos ouvindo até agora, agradeço. E também, sempre deixo o recado, deixe seu comentário aqui, deixe também teu like, envie esse vídeo para pessoas que você entende que vão se beneficiar do papo que a gente teve. Faça a inscrição no canal. E mais uma vez a gente se vê no próximo episódio do Fintech Talks Podcast. Um grande abraço e até a próxima.